príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas, estamos felizes porque hoje estamos começando mais um livro, né? Estamos quase no final dessa missão que foi ler a Bíblia em um ano, né? Gravando esses vídeos. E estamos no livro de Neemias, depois restando só o livro de Esté e assim encerrando. Porque nós começamos o ano passado no livro de Jó. E hoje nós iniciaremos Neemias e eu gostaria de trazer aqui rapidinho só algumas informações que eu sempre leio antes de cada livro. O autor foi Esdra e Neemias, o tema reedificação dos muros de Jerusalém e a data cerca de 430 a 420 a.C. O propósito. Este livro foi escrito, primeiro, como epílogo da história pós-exílica de Judá iniciada no livro de Esdra. Segundo, para demonstrar o que Deus fez em favor do remanescente judeu através da liderança piedosa de Neemias e Esdra durante a terceira etapa da restauração pós-exílica. E nós vamos estar lendo esse livro em 3 dias, né? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 ao capítulo 5, começando a nossa leitura capítulo 1. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre.
Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quando, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrados que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e o contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo rio e contemplei o mundo, e voltei O muro, o né? muro e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até que nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Os que trabalharam na edificação dos muros. Capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó,
também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual enmadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. E à porta velha repararam na joiada, filho de Pazéia e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a enmadeiraram e levantaram as suas portas, as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, meronitita, homem de Isbeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atuz, filho de Asabineias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zu, até defronte dos sepulcros de Davi, e até ao viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da outra meia parte de Keila, e ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a sua esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outra porção, desde a porta da casa de Eliabe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa,
Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Henadade, outra porção desde a casa de Azarias, até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus, que habitavam em Ofel, defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mifcade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Esse capítulo é bem interessante, né? Capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo, a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas.
E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão e fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por vós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Glória a Deus, né? A gente vê aqui aquelas pessoas negativas, né? Ou mesmo invejosas, que não querem que realizemos algo, né? Mas quando estamos na direção de Deus, né? O Senhor, Ele dá a vitória a cada um. A gente viu aqui que tentaram atrapalhar a construção do muro, né? Sambalate, mas Neemias estava focado e era um servo de Deus, né? Um homem estrategista, colocou cada um para construir perto da sua casa, para defender a sua família. Então é maravilhoso esse capítulo aqui. Vamos para o capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos e Neemias repreende estes últimos, capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com os nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituiu-lhes hoje vós, peço, as suas terras, as suas vinhas,
os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite, que vos exigis deles. Então disseram: restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. E assim também seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. E louvavam o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e, além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Glória a Deus, né? Neemias, além de ter sido um intercessor, né, do povo, pois quando ele soube da situação, ele chorou, jejuou, orou a Deus, se tornou um político justo. Quem dera nós tivéssemos Neemias em nossa época, né? Políticos justos, tementes a Deus e que fizesse justiça ao povo. Glória a Deus. Terminamos a leitura de hoje. Vamos agora orar, agradecendo por tudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por esse alimento que é a Tua palavra, meu Deus, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Que o Teu doce Espírito Santo, meu Deus, repouse sobre nós, sobre aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo nesse dia, os que ainda, Senhor, vão acessar esse vídeo, que sejam abençoados através da Tua palavra, que possamos aprender e guardar no nosso coração e viver todos os dias da nossa vida com temor a Ti, Senhor, andar nos Teus caminhos. Pai querido e amado, fica conosco, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.